Renovados, restaurados, renovados em Cristo, não visitantes, cumpridores desse passo de todo dia vir à casa do Senhor, não, mas uma igreja que serve com entendimento, com a alma, com o coração, em o nome de Jesus. E nessa noite, irmãos, eu quero ler com a igreja no tema, em Joel 2, 28. Joel, capítulo 2, versos 28. Eu tenho o livro de Daniel, tem o livro de Oséias, aí vem Joel. Nós precisamos ouvir novamente a voz do Senhor. Que esse derramar, irmão, seja totalmente diferente nas nossas vidas, sim. Que nós venhamos ser transformados com um coração novo, uma mente nova, renovação de mente, um coração de carne novamente, que sente, que adora servir, que adora buscar a Deus. Amém? Glória a Deus. Joel, capítulo 2, versos 28 diz assim: depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos anciões sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. Aqui, irmãos, há uma promessa de Deus. Nós vamos ver aqui, nesse capítulo de Joel, várias promessas de Deus. Deus voltando a falar com o seu povo, chamando ao arrependimento, ao jejum, a perdão, a restauração. Vai prometendo, chamando até para algo que ainda vai acontecer. Mas quando ele vem aqui no verso 28 e 29, o Senhor, ele vai chamar a atenção do povo para lhe fazer uma promessa do derramamento do seu espírito. E esse derramamento do seu espírito, irmãos, não é mais sobre um. Não é como era antes, no qual o Senhor, ele vinha, escolhia, levantava um vaso de Deus, um profeta, derramava ali do seu espírito, derramava ali sobre ele dons, capacitava ele, e tirava ele, e enviava ele para fazer e realizar. Nós víamos isso no Antigo Testamento, de tempos em tempos, Deus levantando homens para realizar a sua vontade. Mas agora o propósito de Deus não era mais esse. Ali, quando Deus ele levanta o profeta Joel, provavelmente a história vai dizer que era após o exílio babilônico, no ano 5 ou 4 antes de Cristo, embora tenha também outras datas. Mas provavelmente seria nessa. Aquele povo havia saído do exílio, havia reconstruído. Aquele povo estava voltando a ser povo de Deus, voltando a ter comunhão com Deus, a se ver como novamente um povo, não é? Que era separado por Deus. Eles estavam ali querendo novamente
voltar aos tempos antigos. Porque quando eles foram levados ao cativeiro, o Senhor os permitiu devido aos seus pecados. Devido a eles terem deixado de amar o Senhor. Isso não acontece da noite para o dia, irmãos. E a gente pensa que ainda está fazendo a vontade de Deus. Antes daquele povo ir ao cativeiro, Deus já havia levantado homens, profetas de Deus. Tinha derramado do seu Espírito sobre eles, dando a eles revelações, revelando a eles a vontade de Deus. Mas o povo, eles não se viam afastados de Deus. Eles se viam como o povo escolhido, o único povo de Deus. Eles se viam cheios de Deus. Não, nós somos Israel de Deus. Somos homens de Deus. Nós somos a nação qual Deus escolheu. Nós somos, Deus está conosco. Eu sou de Deus. Eles não conseguiam enxergar que eles já estavam desviados de Deus. Eles tinham o nome de povo de Deus, né? Cidade de Deus. Falavam como povo de Deus, mas suas atitudes negavam tudo aquilo que eles estavam vivendo e falando. Aí vem o Senhor. Manda eles para o cativeiro. Sabe por quê, irmão? Muitas das vezes nós passamos por situações difíceis. Porque é chorando, lágrimas, que a gente volta a entender que nós estamos distante de Deus. Que nós estamos errando. Que nós estamos fazendo o caminho contrário. Nós estamos vindo, nós estamos servindo, como o pastor acabou de frisar aqui, como a igreja de Éfeso. Estava vindo, estava servindo, trabalhando, mas o seu coração já não era o mesmo. Estava no automático e também não agradava a Deus. E o Senhor vai vir, não é? Sobre eles, permitir que eles sejam levados cativos. E aí depois o Senhor vem e faz a promessa que eles seriam livres novamente, que eles iam novamente ter a cidade, eu voltar a Sião, e eu voltar a sonhar, e eu voltar a ter sonhos. Mas só que agora havia uma promessa ainda maior. Eu ia derramar do meu Espírito, não mais só sobre um profeta, mas sobre toda a carne, sobre todo o povo, sobre todo jovem. E isso, jovens, era sobre jovem homem, jovem mulher, sobre velhos, porque os velhos não eram descartados, era sobre toda a carne. Deus estava chamando para um propósito, não só mais um, mas o povo. Deus estava prometendo que ia ser diferente a partir dali. Havia uma promessa. Eu não quero mais que seja só um. Derramar do meu Espírito sobre ele, capacitá-lo. Porque, irmãos, o que me chamou a atenção, é interessante que a gente já ouve há anos esse versículo, né? Mas quando o Senhor, ele vai dizer que vai derramar do seu Espírito, irmãos, ele vai aqui dizer o propósito. Porque depois disso, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O Espírito de Deus é derramado sobre nós para algo, para servir. Aleluia! Para derramar sobre nós dons, para nos capacitar. Aleluia! Deus estava prometendo que ele não ia mais só levantar um, derramar sobre ele dons, para ele profetizar, para dar a ele sonhos, para dar a ele visões, para derramar sobre ele poder, para derramar sobre ele ousadia. Deus estava vindo ali sobre Joel para dizer: não vai ser mais sobre um, mas vai ser sobre todos. Não vai ser mais sobre um que eu vou derramar dos meus dons, mas vai ser sobre todos aqueles que quiserem, todos aqueles que me buscarem. Aleluia! Havia um propósito de Deus para
para mim, para você. Oh, aleluia! O derramar do Espírito Santo de Deus tem propósito. Aleluia! Não é só para nós dizermos que temos o Espírito de Deus. Não. De jeito maneira. De maneira alguma. Quando Deus vem sobre... Eu tenho que ficar mais para cá. Ai, eu não sei ficar parada. Esse bicho tem que girar. Não é? Tá certo. Eu vou tentar me controlar. Então, irmãos, aqui o Senhor estava prometendo que Ele ia derramar dons. O derramar do seu Espírito é dons, é capacitação. Aleluia! É dar direcionamento, é abrir a visão espiritual do homem natural para fazer dele um homem espiritual na sua presença para os seus propósitos. Aleluia! Louvado seja Deus. E sabe o que é interessante, irmãos? Que quando o Senhor derramava o seu Espírito sobre aqueles homens, era tão forte. Aqueles homens se enchiam de Deus de uma tal maneira, irmãos, que eles passavam a buscar a Deus, a ter intimidade com Deus. Porque para ouvir a voz de Deus, irmão, precisa ter intimidade com Deus. Precisa ter intimidade com Deus. Precisa ter altar feito. Aleluia. O altar da intimidade. Quanto mais nós temos um altar com Deus diário, mais capacitado nós somos. Nós, o qual o pastor separou esses dias para alguns, obreiros. Estamos limitados aqui em 10. Fomos separados para buscar mais do que a igreja. E nós já vimos em nós Deus revelando a nós corações. Não é isso? Os dias que nós ficamos orando sem que a igreja, e mesmo com a igreja, que essa semana Deus já começou a revelar, Deus já começou a usar, Deus já começou a levantar, a restaurar, a capacitar. Aleluia! Porque quando nós nos enchemos do Espírito Santo, que não é dos Espíritos, é do Espírito Santo, aleluia, nós somos novamente capacitados. Porque aqui nós estamos buscando por um renovo, por uma restauração. E já tem vaso restaurado de Deus aqui neste lugar. Aleluia! Já tem dons de Deus desenterrado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Já tem o Senhor revelando corações, revelando acontecimentos. É dom de Deus, é o derramar do Espírito, é o propósito para o qual nós estamos aqui buscando nesse derramar, a renovação dos dons, porque o poder do Espírito já foi derramado. E você sabia que esse derramar do Espírito, ele tem que ser contínuo na nossa vida? Contínuo. Viu? Eu fui batizado, foi derramado, eu chorei, eu pulei, eu gritei, eu senti, eu tremi. Aí passou-se os dias, cadê, meu Deus? Deus nos batiza com propósito. Deus nos batiza com propósito. Deus não nos batiza, irmãos, não derrama do seu poder sobre nós, para nós só dizermos que somos batizados quando eu quero. Isso ainda quando eu quero, eu falo em línguas estranhas, porque quando eu não quero eu enterro mesmo e não falo mais de jeito nenhum. É o que nós vemos em muitos aqui.
eu vou falar daqui. Já enterraram, não falam mais. Mas hoje é noite de você chorar na presença de Deus e pedir renovação desse dom. Pedir renovação desse poder na sua vida. Pedir novamente o prazer de servir, de querer ser usado, de querer ser esse vaso no qual o Senhor, todavia que Ele quiser, Ele vai te encontrar na brecha. Ele vai me encontrar na brecha. Aleluia! E veio essa promessa sobre o povo. E começou, irmãos, Deus chamando aquele povo ao arrependimento. Chamando ao arrependimento. Todavia que nós deixamos de servir a Deus como Ele quer, conforme a sua soberania, Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento. Irmãos, é tão maravilhoso quando nós estamos cheios, quando nós estamos sendo usados, quando, antes nós aqui estávamos naquela alegria, dos derramais, dos avivamentos, e saía para as ruas para evangelizar, para fazer culto fora. E aí voltávamos alegres, cheios de alegria. E aí chegou o tempo de nós viajarmos, de nós sermos usados para outros servos de Deus. Quem somos nós? Para que Deus nos capacite para levantar outros servos de Deus. Mas é tão maravilhoso ser cheio de Deus. E aí nós voltávamos das viagens tão alegres. Passávamos dias aqui, meses se lembrando dos feitos de Deus através das nossas vidas. Esse amor precisa voltar. Essa chama precisa ser acesa novamente. Oh, aleluia! Esses dons precisam ser ativados novamente, porque é propósito de Deus nas nossas vidas. Nós fomos chamados para servir, não para estar estagnado, não para estar dentro de quatro paredes. Nunca o propósito de Deus foi esse. Desde os tempos antigos, Deus levantava profetas para chamar outros ao arrependimento. E sabe, irmãos, que Deus me chamou a atenção? É que esses homens, eles eram cheios de Deus, derramado dons sobre eles, visões sobre eles. E sobre esses homens havia, irmão, um espírito de obediência tão grande. Um espírito de obediência tão grande. Aqueles homens estavam dispostos a anunciar a quem quer que fosse, a reis, a povos, a general, ao possesso, ao incrédulo, ao ímpio. Eles iam aonde Deus mandava. E eles estavam ali, irmãos, com esse desejo, com essa alegria de servir, de um tal ponto que eles não escolhiam para quem, Deus, como muitas das vezes nós já dissemos para o pastor, não, pastor, não manda eu não, Temos a capacidade de pregar, de louvar, de orar, de servir em departamentos. Aí a gente, muitas das vezes, não queremos, e aí dizemos, não, eu não, chama outro. Eu estou assim. Não, eu não estou legal. Deus sabe. Um Deus sabe, um Deus sabe. Irmão, se nós entendêssemos a gravidade desse Deus sabe, em nós era como é que eu posso dizer?
aceso em nós, irmão, ativado em nós, um espírito de temor e tremor. Porque as pessoas falam, se Deus sabe, como se Deus olhasse para nós, o bichinho, a bichinha. Não, Ele está olhando para mim e para você, negligentes, servos infiéis, servos desobedientes, servos não dispostos a realizar a minha vontade, a realizar os meus propósitos. Eu te capacitei para tu me servir conforme eu te disser, não conforme você quiser. Você está entendendo? Você está entendendo, igreja? O que Deus está falando conosco? Deus nos enche, nos capacita, nos enche de dom para servi-lo, conforme a sua voz nos manda, conforme a sua voz nos orienta, vai fazer, vai realizar, e é sem questionamento. E a gente questiona, e quando decide realizar, ainda é achando que está fazendo muito, que tá, não é? Ai, se eu estou fazendo, mas fulano não tá, já estou achando ruim, porque só eu estou fazendo. Estamos totalmente errados. Totalmente errados. Servos desobedientes. Servos infiéis. Outro dia o pastor falou até sobre isso, se eu não estou enganada. Ele falou sobre isso, sobre esse servo. Só faz o que é mandado, isso quando resolve fazer, né? Isso quando não quer passar para outro. Quantas das vezes fizemos isso? Não é verdade? Quantas das vezes queremos, não, pastor, passa para outro, manda para outro. Não é? Mas o Senhor nos adverte, a todos nós, que já fomos cheios, que há dom sobre minha vida e a tua vida. O Senhor te chama ao arrependimento. O Senhor te chama para você novamente buscar os dons dele, desenterrar os dons. Sabe quando Paulo vai dizer, Timóteo, não é? Aviva o dom que há em ti. Oh, Timóteo, por estar vendo a perseguição, muita coisa, ele vai desvanecendo, igual o que acontece conosco. Seja por questões pessoais, sociais, seja por que for, a gente vai desvanecendo e vai terminando se escondendo, fugindo do propósito de Deus para nossas vidas. Mas o Senhor manda que nós voltemos e ativemos o dom que há em nós. Foi derramado sobre nós com propósito. Ei, você foi chamado, irmão. Nós fomos escolhidos para servir. Irmãos, isso é honra. É honra. É honra. Deus chamando o homem natural para dar a ele visões, para dar a ele sonhos, para dar a ele revelações, para ser usado para outro homem. Oh, aleluia! É uma honra, irmão, servir ao Senhor. É uma honra cantar aqui, irmãos, sobre o altar. Eu disse ao pastor Josimar e ao diácono Edson, Edson, sábio, né? Eu não sei se foi na quarta-feira que nós ficamos um pouquinho ali, ou foi na quinta, né? Que Deus tinha me tocado, que era para chamar o ministério de louvor. Ei, no mundo, as pessoas, elas não têm o Espírito de Deus, mas elas se dedicam tanto. Elas se dedicam para crescer, para ter fama, para emocionar uma multidão, e emociona e arrasta multidões. Deus, ministério de louvor, vocês que cantam, vocês que tocam, nós que ministramos sobre este altar, Deus derramou dons sobre nós, para nós arrastarmos multidões, mas para o seu reino, para o seu reino de luz. Eu estava falando para o diácono Sávio e para o pastor Josimar que quando eu me converti há 27 anos atrás,
Eu chorei desde o momento que eu entrei ali na igreja, tocado pelos louvores. Havia uma unção tão tremenda naqueles louvores. Deus já falava comigo como se fosse uma pregação. Antes da pregação, meu coração já havia decidido: eu vou aceitar esse Jesus dos crentes. Pela unção que havia no louvor. Não é simplesmente louvar. Vocês são vasos separados de Deus. É uma honra vocês servirem aqui. Deus deu esses talentos maravilhosos a vocês. Se alegrem, se encham dessa graça maravilhosa. Quantas pessoas choram aqui através do louvor sendo tocados, porque vocês estão aqui cantando e louvando o nome do Senhor. Quantas pessoas chegaram para mim, visitantes, e disseram para mim: irmã, desde a hora, irmã, aqui nessa tua igreja, irmã, tem Deus. Desde a hora que eu cheguei, desde os louvores, quando eu cheguei aqui, eu senti a presença de Deus. Vocês são vasos de Deus. É uma honra vocês louvarem, se alegrem. Vocês são vasos separados na manancial para engrandecer e louvar este nome. Aleluia, se alegrem. Tenho o prazer de engrandecê-lo através do louvor, através da adoração, de encaminhar a igreja a adorar. Olha que coisa linda. Vocês aqui ministrando sobre esse altar, e a igreja sentindo a graça, e a igreja glorificando, e a igreja pulando de alegria, sentindo a presença. Não é emoção, é a presença de Deus. Aleluia, se alegrem, porque o Senhor separou vocês para servir. Louvado seja Deus. E essa promessa que foi feita em Joel, sobre esse derramamento do Espírito, havia esse propósito, porque Deus, Ele chama seu povo para um propósito. Deus havia chamado esse povo para o arrependimento, mas nós vamos ver lá em Isaías 40, Deus chamando a atenção do povo, chamando a atenção deles para, irmãos, a renovação. E sabe o que é o interessante? Deixa eu ler aqui Isaías 40, versos, a partir do 28, vai dizer assim: não sabes, não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o qual criou os limites da terra, não se cansa nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem força alguma. Os jovens voltarão, né? Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ele vai na continuidade, vai dizer que voltarão a sonhar. Voltarão, irmãos, aquele povo estava cansado. Mas quando Deus vem sobre nós com o renovo, irmão, Ele vem com um propósito. Ele não vem só para tirar o cansaço físico. Ele não vem só para socorrer a alma cansada, não. Ele vem repreender o cansaço
cansaço físico, a falta de vigor, a falta de força, a falta de saúde, mas Ele derrama sobre aquele jovem, sobre aquele ancião, sobre o seu povo, renovação de poder. Aleluia! Vai voltar a sonhar, vai voltar a profetizar. Aleluia! E nessa noite, o propósito de Deus para conosco, nós nos encontramos cansados, fadigados, mas o Senhor está aqui, não só para tirar o nosso cansaço físico, não só para tirar o enfado da nossa alma, da nossa mente, não, mas para sermos renovados no poder e na graça do Espírito Santo de Deus, no poder e na graça do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! E aí nós vamos ver se cumprir no dia de Pentecostes esse derramar do Espírito. Outro ato interessante que Deus vai me chamar a atenção é que aquele povo, irmãos, estavam buscando ao Senhor. Vai falar que era cerca de 500 pessoas que estavam ali buscando a Deus, num só propósito, num só ânimo, esperando essa promessa se cumprir, não é? Mas aí, irmãos, vai dizer que quando se cumpre o dia de Pentecostes, havia 120. Eram cerca de 500 pessoas, mas só ficou 120. Nem todos conseguem permanecer perseverando no mesmo propósito. E nós vemos isso hoje. Nós vemos isso hoje. Principalmente agora, nesses dias que nunca houve pessoas que nem sequer aqui pisaram, tinham, não estavam dispostos a estar unânime aqui, perseverando em oração até esse derramar do Espírito, até essa renovação do Espírito. Muitos vinham um dia, outro não, passava dias, aí vinha novamente. Teve outros que não chegaram de maneira alguma, mas louvemos ao Senhor, que Ele é aquele que traz a todo aquele que se arrepende renovação. Você tem a chance de buscar essa renovação hoje, essa renovação de dons hoje, porque o Senhor, Ele não quer de maneira alguma desistir de nenhum de nós. Mas Ele quer que nós sejamos renovados no seu poder, na sua graça. Aleluia, renovados no seu poder, na sua graça. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus, que Ele venha sobre nós, que você esteja aqui com propósito. Senhor, eu estou cansado, mas eu estou aqui, renova-me. Renova-me, vem sobre mim com cura física, com cura mental, mas também com cura espiritual. Ei, renova em mim os dons, me capacita para te servir, como o Senhor capacitou a todos aqueles que estavam no dia de Pentecostes. E eles nunca mais foram o mesmo. Eram homens naturais, mas o Senhor Jesus disse que eles ficassem, que não saíssem de Jerusalém, que permanecessem, que não muitos dias depois, dali, ia vir o Consolador, ia vir o Espírito Santo da promessa, ia se cumprir. E aqueles que perseveraram, irmãos, eles viram essa glória. Aleluia.
aqueles que perseveraram, estavam ali unânimes, orando, e não estava vendo nada. E o Senhor, né, não tinha mais o Senhor Jesus, não tinha mais a presença de Jesus, mas eles estavam ali. O Senhor Jesus disse que eles permanecessem, eles não saíssem, e eles estavam ali, diante da palavra de Cristo, esperando se cumprir. Todos os dias, diz a palavra que todos os dias eles se reuniam num só propósito. Todos os dias eles se reuniam num só propósito. Todos os dias nós estivemos aqui num só propósito, para renovação desse poder na nossa vida, renovação de dom de Deus na nossa vida. Estamos aqui hoje, e hoje é o nosso Pentecostes. Hoje começa a nossa renovação em Cristo Jesus, com a ação do Espírito de Deus. Fique de pé. Fique de pé. Hoje é o dia de Pentecoste para nós, irmãos. Até o Espírito Santo descer sobre você com poder renovador novamente, você vai insistir, você vai persistir. Senhor, eu quero sair daqui cheio do teu poder. Senhor, eu quero sair daqui cheio da tua graça, renovado em poder, renovado no teu espírito, renovado em vigor, renovado em forças. Eu quero, Senhor, ser cheio. Eu quero novamente sair às ruas e anunciar o teu nome, porque esse foi o propósito de Pentecostes. Esse foi o propósito de Pentecostes, derramar do seu Espírito sobre nós. Derramar do seu Espírito sobre nós. Vem cá, igreja. Aleluia.